Capítulo 3. Dois extremos. A revelação não tem valor algum sem a sabedoria e o caráter para vivê-la. Em apenas alguns instantes, o Espírito de Deus pode derramar discernimento em abundância em seu espírito. Mas essa revelação não tem valor algum sem a sabedoria e o caráter para vivê-la. Quando o Espírito Santo me conduziu através das Escrituras com relação a confrontar a intimidação, ele me mostrou dois extremos que podem desequilibrar a vida do crente. O primeiro extremo é a busca pelo poder. O segundo é a falsa humildade. O equilíbrio adequado encontra-se no livro de Timóteo, um jovem que cultivava o caráter piedoso em vez da falsa humildade e que usava o seu dom em vez de buscar o poder. Um coração puro. Foi em Listra que o apóstolo Paulo conheceu Timóteo, um jovem cuja mãe era uma judia cristã e cujo pai era grego. Paulo queria que Timóteo o acompanhasse juntamente com Silas, como assistentes de viagens dele. Ele seria responsável por cuidar das necessidades de Paulo. Atos 19, 22. Com o passar do tempo, a fidelidade de Timóteo como servo foi provada. Ele foi promovido e foi-lhe confiado o cargo de ministro do Evangelho, finalmente vindo a pastorear a igreja de Éfeso. Em sua segunda carta a Timóteo, Paulo escreveu: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus. 2 Timóteo 1, 5-6. Observe que Paulo faz referência ao fato de que a fé de Timóteo era genuína. O coração deste jovem era puro. Ele não era um charlatão. Em outra carta, Paulo recomenda: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Filipenses 2, 19-22. Fica claro que o caráter de Timóteo estava fora de questão. Na qualidade de cristãos, o caráter deve ser a nossa prioridade máxima e a nossa busca maior. O que nosso Pai procura não é poder, mas caráter. É triste saber que muitos na igreja buscam o poder e a unção do Espírito enquanto deixam de lado a busca por um caráter devoto. O versículo de 1 Coríntios 14, 1 nos instrui: buscai o amor e desejai, com zelo, os dons espirituais. Entretanto, nós pervertemos esse mandamento. Nós buscamos os dons e a unção e apenas desejamos os frutos de amor em nossas vidas. Deus é amor, e até que andemos em amor, não atingiremos a sua natureza. Um extremo, buscando poder e não o caráter. Alguns cristãos viajaram grandes distâncias, centenas de quilômetros, para irem a um culto de milagres, profecias e unção, mas não estão dispostos a tratar com a ira, a falta de perdão ou a amargura em seus corações. Isto é evidência de que a ênfase deles está no poder e não no caráter. As manifestações espirituais nesses cultos podem ser de Deus, mas precisamos tratar com o homem interior também. Esta ausência de disposição para tratar com o homem interior abriu as portas para o engano na vida de muitas pessoas.
Embora a igreja esteja passando por um período de refrigério neste tempo, o pecado precisa ser tratado. É maravilhoso ver que as pessoas estão tão famintas pelo poder de Deus, mas não devemos negligenciar a pureza de coração. Vimos muitos pastores caírem, mas eles não caíram quando cometeram seu primeiro ato de imoralidade. Na verdade, eles começaram a cair antes, no dia em que o sucesso no ministério se tornou mais importante do que o relacionamento íntimo deles com Deus. Não vimos isto acontecer apenas entre os pastores, mas também dentro de suas congregações. Jesus disse: "Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus." Mateus 5:8. Ele não disse: "Bem-aventurados os que têm um ministério de sucesso." Ele disse que sem um coração puro, você não verá a Deus. Naturalmente, Jesus é o único que pode nos dar um coração puro. Não é algo que possamos conquistar. É algo que não tem preço e que é gratuito. Não tem preço pelo fato de que exigiu a morte do Filho de Deus. E é gratuito pelo fato de ser dado sem custo a todos que o buscam. Eu costumava orar: "Deus, usa-me para ganhar os perdidos. Usa-me para curar multidões e para libertar as massas." Eu orava assim por vezes seguidas. E esta era a medida da minha busca por Deus. O meu maior alvo era ser um pastor de sucesso. Então, um dia Jesus me mostrou que a minha ênfase estava fora de foco. Ele me chocou quando disse: "John, Judas expulsava demônios, curava enfermos e pregava o evangelho. Ele deixou o seu negócio para se tornar meu discípulo. Mas onde está ele hoje?" Isto me atingiu como uma tonelada de tijolos. Ele prosseguiu: "O alvo do alto chamado do cristianismo não é o poder de Deus ou o ministério. É conhecer a mim." Ver Filipenses 3, do 10 ao 15. Mais tarde, quando minha esposa orava para ser usada dessa mesma forma, Jesus interrogou-a: "Lisa, você já foi usada por uma amiga?" "Sim", respondeu ela. "Como você se sentiu?" Ela respondeu: "Eu me senti traída." Ele prosseguiu: "Lisa, eu não uso as pessoas. Eu coloco nelas a minha unção, as curo, as transformo e as moldo à minha imagem, mas não as uso." Como você descreveria o relacionamento de uma mulher casada cuja única ambição fosse gerar filhos para seu marido? Ela só teria intimidade com ele quando isso produzisse a descendência que ela queria. Ela não teria interesse algum em conhecer seu marido pessoalmente. Sei que isto parece absurdo, porém, qual é a diferença de clamarmos a Deus para que Ele nos use para salvar pessoas quando nós mesmos não buscamos o relacionamento e a comunhão com Ele? Quando tivermos intimidade com Deus, reproduziremos assim como Ele deseja. O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte, realizará grandes proezas. Deuteronômio 11:32, AMP. A única ambição de Paulo era conhecer Deus. Filipenses 3, 8 ao 10. Moisés disse: "Rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça." Êxodo 33, 13. Davi clamou: "Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo." Salmos 27, 4. E novamente: "Minha alma tem sede de ti,
meu corpo te almeja. Salmos 63, 1. Os homens e mulheres da Bíblia que desejavam conhecer Deus mais do que qualquer outra coisa permaneceram fiéis a Ele, completando a carreira que Ele havia colocado diante deles. Eles aprenderam o segredo da integridade com poder, buscando a Deus ardentemente. Eles puderam ter um vislumbre do seu coração. Algumas pessoas medem a sua maturidade espiritual pela sua capacidade de profetizar ou de fluir nos dons. Mas lembre-se que os dons são dados e não conquistados. Uma mula falou e enxergou o mundo espiritual. Um galo cantou 3 vezes e convenceu Pedro. Será que isto torna esses animais espirituais? Jesus disse que muitos o chamariam Senhor e esperariam entrar no seu reino, mas seriam impedidos. Eles terão feito milagres, expulsado demônios e profetizado em seu nome. Mas ele responderá: Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7, 23. A unção de Deus não significa a aprovação de Deus. Saul profetizou depois de Deus tê-lo rejeitado. 1 Samuel 19, 23 ao 24. Caifás profetizou embora o seu único objetivo fosse matar o Filho de Deus. João 11, 49 ao 51. Precisamos ter o coração de Deus para poder obedecer à sua vontade. Sem isto, andaremos apenas na sombra da sua unção, preocupados com o legalismo ou a sensualidade. Balaão profetizou, e as suas profecias provaram ser verdadeiras. Entretanto, ele teve a morte de um adivinho, golpeado a fio de espada quando Israel invadiu a terra prometida. Paulo mediu as virtudes de Timóteo pela pureza do seu coração e pela fidelidade do seu serviço. Também precisamos estabelecer este padrão diante de nós e permitir que o Espírito Santo nos meça com precisão. Não se pode deixar de enfatizar este pré-requisito de extrema importância ao combatermos o espírito de intimidação. Sem este embasamento, a verdade desta mensagem não libertará e provavelmente poderá lhe fazer mais mal do que bem. Pois não são as palavras em si que detêm o poder de libertar, mas sim o espírito e a substância que estão por trás delas. Para explicar isto, vamos trazer à memória a advertência de Pedro. Como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. 2 Pedro 3, 15 ao 16. É mais importante buscarmos um relacionamento correto com Deus do que uma fórmula para nos movermos no seu poder. Com base nessa afirmação, examine as primeiras palavras de Paulo em 2 Timóteo. Depois de deixar clara a pureza de coração de Timóteo, Paulo escreveu: Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus. 2 Timóteo 1, 6. Preste atenção nas palavras por esta razão. As instruções de Paulo a Timóteo com relação à liberação do dom de Deus em sua vida não seriam válidas se a sua fé não fosse genuína. Agora, vamos continuar. O outro extremo, a falsa humildade. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice,
e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. 2 Timóteo 1, 5 ao 6. Por esta razão, pois, te admoesto. Paulo estava se referindo à sua primeira carta a Timóteo, onde ele exortava: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. 1 Timóteo 4,14. Paulo enfatizou a Timóteo a importância de não negligenciar o dom de Deus, escrevendo sobre isso uma segunda vez, sendo esta uma das primeiras coisas que mencionou em sua carta. Para entendermos o que significa não negligenciar o dom, vamos dar uma olhada em alguns antônimos. O contrário de negligenciar é cumprir, realizar, agir, cuidar, ocupar-se com, concluir, completar, considerar, consumar. Todas estas palavras estão relacionadas à ação e à autoridade. A maioria das palavras tem uma forma verbal e uma forma nominal. Elas são positivas e decisivas. Para entendermos corretamente a palavra de Deus, vamos examinar também o que significa negligenciar. Romper, desprezar, despedir, desconsiderar, descontar, ignorar, subestimar, fazer vista grossa, desvalorizar, desdenhar, não fazer caso de. Todas estas são palavras negativas que significam ausência de ação, determinação e autoridade. É algo sério e grave negligenciarmos o que nos foi confiado. Quando negligenciamos, sofremos perda. O extremo oposto de simplesmente buscarmos o poder é viver naquilo que descrevo como um estado de falsa humildade. As pessoas que vivem nesse estado reconhecem a importância de buscar o caráter de Deus, mas param por aí. Elas nunca se aventuram a desenvolver os dons de Deus que estão sobre suas vidas porque têm medo. Elas evitam qualquer coisa que envolva o confronto, interpretando isto como falta de amor ou de caráter cristão. Refiro-me a essas pessoas como pessoas de boa paz. À primeira vista, manter a paz pode parecer atraente, mas Jesus nunca disse: bem-aventurados os que mantêm a paz. Em vez disso, ele disse: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Os que mantêm a paz evitam o confronto a qualquer preço. Eles farão tudo o que puderem para preservar uma falsa sensação de segurança para si, que entendem erroneamente como sendo paz. O pacificador, por outro lado, confrontará com ousadia, independente do que isso possa lhe custar, porque ele não se preocupa consigo mesmo. O pacificador é motivado pelo seu amor a Deus e à verdade. Somente sob estas circunstâncias é que a verdadeira paz pode florescer. Há paz no reino de Deus. Romanos 14:17. Entretanto, esta paz não vem pela ausência de confronto. Como Jesus mencionou, o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. Mateus 11:12. Existe uma oposição violenta ao avanço do reino de Deus. Nós frequentemente pensamos: vou simplesmente ignorar isto e logo passará. Mas precisamos acordar e entender que aquilo que não confrontarmos não mudará. É por isso que Judas encoraja os santos, dizendo: amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos
acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas 3. Observe que ele disse: batalhardes diligentemente. Ele não disse: esperar que o melhor aconteça. Batalhar significa lutar ou guerrear. O cristianismo não é um estilo de vida fácil. Há oposição e resistência constantes à nossa busca por Deus, tanto na esfera natural quanto na espiritual. Paulo fortaleceu Timóteo, dizendo: receba sua porção de sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo. Como eu faço? E como soldado de Cristo, não se deixe prender pelos negócios deste mundo. 2 Timóteo 2, 3-4, ABV. Estamos envolvidos em uma guerra. Devemos ter a atitude de um soldado. Não devemos recuar diante do mal, mas devemos vencer o mal com o bem pela graça de Deus. Romanos 12, 21. As cartas de Paulo eram ordens para Timóteo marchar enquanto ele pastoreava a igreja de Éfeso. Timóteo enfrentou desafios. Havia doutrinas falsas que deviam ser expostas, conflitos e competições que deviam ser paralisados. Além disso, líderes deviam ser levantados para que uma igreja forte e madura pudesse se desenvolver. E estas eram apenas algumas das responsabilidades mais óbvias que ele deve ter enfrentado. Estou certo de que houve muitas oportunidades para o confronto. Tenho certeza de que acusações e calúnias foram lançadas contra ele por homens imaturos ou maus, que estavam no meio da igreja. Além de tudo isto, ele tinha outro obstáculo a vencer: sua idade. Ele era um jovem em uma igreja onde havia muitas pessoas mais velhas. Isto por si só poderia abrir uma porta para a intimidação. Mas, diante de tudo isto, Paulo instruiu Timóteo a permanecer forte, sem se esquecer do que lhe havia sido transmitido. Paulo lembrava constantemente a Timóteo para permanecer na autoridade que lhe havia sido dada por Deus. Talvez Timóteo tenha recuado alguma vez, por isso Paulo o instruiu. Ordene e ensina estas coisas. 1 Timóteo 4:11. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. 1 Timóteo 5:7. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2:1. Talvez Timóteo fosse como tantos outros hoje em dia, que amam a Deus, mas evitam o confronto. O medo do confronto torna você cativo da intimidação. Se você identifica este medo em sua vida, então esta mensagem está sendo compartilhada para lhe dar coragem e libertação. Deus quer você livre para fazer e ser aquilo que Ele lhe pedir, não importa o que seja. Quando você está intimidado, não existe alegria, e sem alegria não existe força. Onde há medo, não há paz. Mas, à medida que romper com aquilo que o tem mantido acuado, você encontrará alegria e paz em abundância.